Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Olá, olá! Sejam bem-vindos à nossa live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu ajustar aqui, que a gente vai usando os recursos que não são nossos, né? Eu não estou em casa, acho que vocês já repararam que o cenário está diferente. Hoje eu não montei mesinha do café, como eu gosto de fazer, né? Tenho procurado fazer nessas últimas lives, porque eu não estou em casa. Eu estou em Angra dos Reis. Hoje à noite nós teremos a primeira edição do Na Mesa com a Ana. Muito feliz de ver esse projeto nascer. Então tô aí, ó, nas últimas contrações, indo para a sala de parto para poder dar à luz a esse novo projeto tão maravilhoso. Então ontem eu passei o dia viajando, apesar de ter sido uma viagem bem longa, né, gente? Saí da minha casa para Pelotas, então já é quase 1 hora de carro. Depois 2 voos, né? Uma conexão de Pelotas até Viracopos, Campinas, e depois de Campinas para o Rio de Janeiro, então o segundo voo. Depois o VLT, que é um veículo muito parecido com um metrô, né? Mais pequenininho ali, ao ar livre. E um cenário tão bonito que está no centro do Rio de Janeiro. Não sei se você conhece o Rio de Janeiro, mas não fique com medo não, é uma cidade muito acolhedora e buscando informações você consegue tirar dias maravilhosos ali sem problema nenhum, tá? Eu nasci, fui criada no Rio de Janeiro, nunca fui assaltada, então não vivi essas experiências na minha vida de carioca. E aí conheça o Rio, que é um lugar maravilhoso, gente, para se estar. E, né, então tive que pegar o VLT ali do aeroporto até a rodoviária e meu último trajeto foi o ônibus da rodoviária do Rio de Janeiro até a cidade de Angra dos Reis, que fica no sul fluminense, descendo ali em direção a São Paulo. Enfim, estou aqui, amanheci nessa cidade que eu amo, que é Angra dos Reis, uma cidade lindíssima, mas que foi bastante afetada pelas últimas chuvas que tiveram aqui, né, na semana passada. Então nós já vamos começar abençoando essa terra. Eu não sei onde você está agora, se você pode fazer isso, mas estenda a sua mão em direção à tela do seu celular, do seu notebook, sua televisão, onde você estiver assistindo essa live agora. E junto comigo se una em intercessão em favor do povo angrense, e especialmente a população de um bairro chamado Mambucaba ou Parque Perequê, que já é no finalzinho de Angra, ali já a caminho de Paraty. Foi uma região muito afetada. Eu tenho amigos preciosos da casa de oração que a água entrou, né? Idosos, inclusive, que foram tirados de casa com água até a cintura, perderam muitas coisas, muitos móveis, bens. Então vamos orar para que o Senhor traga consolo. Nós vivemos isso no Rio Grande do Sul no ano passado, né? E foi devastador, foi algo assim muito triste de ver. Mesmo quem não foi afetado, eu, por exemplo, moro num bairro lá em Rio Grande que não foi afetado pela enchente. No lugar onde o meu bairro está, a água não chegou até ali, né? Que é mais distante da lagoa, que em Rio Grande, por exemplo, nós vivemos a enchente não por conta da chuva, como foi em outras regiões, Porto Alegre, Canoas ali, né? Que realmente foi a água da chuva que elevou o nível do rio e invadiu as casas assim em horas, né? Mas em Rio Grande não foi assim. As cheias da cidade se deram por conta das cheias da lagoa. Então a lagoa recebeu toda aquela água que veio do norte, né? Todo aquele volume de água que ultrapassou todos os limites lá no norte do estado, na região de Porto Alegre. Então, quando a água veio para a nossa cidade, ela veio descendo a Lagoa dos Patos até chegar em Rio Grande,
elevou o nível da água e gerou alagamentos em vários bairros. Então, mesmo a nossa região ali no sul do estado, não sendo das mais afetadas em termos de tragédia, nós vimos muitas coisas tristes e isso abala o coração. Então, una-se a mim em intercessão pela população angrense, principalmente pelos moradores do bairro Parque Perequê, que foi uma região muito, muito afetada pela chuva. Senhor, nós estamos aqui como tuas filhas em intercessão e a palavra diz que a oração faz parte da armadura. A Bíblia manda que a gente coloque o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, que tome o escudo da fé, que venha desembainhar a espada do Espírito e calçar os pés com a propagação do Evangelho da paz. E a Bíblia diz assim, e isso tudo com orações e súplicas por todos os santos e por nós. Então a oração intercessória faz parte da vida de uma mulher revestida da armadura de Deus. Uma mulher que se coloca à brecha para orar, para abençoar outras vidas. É também uma mulher armada e fortalecida. E nós estamos aqui em unidade, somos tuas filhas, teu povo. Temos esse privilégio de acessar a eternidade, de ativar os céus em favor da terra. Nós ligamos na terra e será ligado no céu. E a nossa oração é em favor dessas pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas que acometeram o estado do Rio de Janeiro na última semana. Eu oro, Senhor, com o coração partido pela terra que eu nasci, pela terra que eu amo, por esse estado tão abençoado, por esse estado acolhedor, que recebe pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo para trabalhar, para viver, para fazer vida. Senhor, nós oramos pelo estado do Rio de Janeiro, pelas cidades da região serrana, Teresópolis, nós clamamos, Senhor, pelo consolo e pela força do Senhor na vida dessas pessoas que foram atingidas pela enchente, pela garra, disposição para reconquistar o que elas perderam. Ó Deus, agora todo o processo de limpeza das casas, das empresas, das lojas, das igrejas, das escolas, tudo que precisa ser feito nesse momento para que a vida retome a sua normalidade. Nós oramos em nome de Jesus, para que a força do Senhor venha sobre eles, Pai. Oramos, Pai, pelas autoridades governamentais, prefeitos, vereadores, Pai, pessoas influentes nessas cidades que podem fazer acordos, alianças, contratos com pessoas que venham beneficiar o crescimento, o desenvolvimento, a reestruturação dessas cidades. Dê sabedoria a essas pessoas que elas possam usar de maneira prudente e sábia a posição tão privilegiada que elas têm, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, traga a força necessária para a população fluminense reconstruir o que precisa ser reconstruído. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque-se sempre na brecha, como eu disse, né, lá em Efésios capítulo 6, nós aprendemos que uma mulher que ora, uma mulher que intercede, ela é uma mulher armada e fortalecida, revestida pela armadura de Deus. Não é só sobre nós. Não é só sobre nós. Quando nós lemos ali sobre a armadura, nós só enxergamos as nossas batalhas, a nossa luta. Então eu vou me revestir dessa armadura para que eu possa vencer as minhas lutas. Mas não é assim. A vida cristã nunca se trata apenas sobre nós. O cristianismo nunca propõe uma visão individualizada. Não é. O símbolo da igreja é um corpo. O símbolo da igreja é uma noiva. Uma família. A coletividade é a mensagem mais forte do cristianismo e não a individualidade. Funcionar na sua individualidade dentro da perspectiva cristã é para que o coletivo funcione. Então eu sei que eu sou uma mão no corpo de Cristo, eu vou funcionar como mão para não sobrecarregar o meu braço.
para não forçar que o meu pé seja obrigado a escrever, seja obrigada a trazer comida para minha boca, seja obrigada a pentear o meu cabelo. Quantas cenas nós vemos de pessoas sem braços que os pés tomam a responsabilidade de fazer aquilo que a mão deveria fazer. Mas isso sobrecarrega as juntas. A perna não foi feita para isso, para essa mobilidade, para esse movimento. Ela foi feita para sustentar a estrutura do corpo. Então ela precisa se virar para dar conta daquilo que a mão deveria fazer. Então, quando nós funcionamos no nosso lugar no corpo, é para que o coletivo funcione bem. Por isso, lá em Efésios 6, fala que revestir-se da armadura por si só não é suficiente, no sentido de que você não está completa. Falta elemento. E qual é o elemento ali que Paulo ensina? No finalzinho do texto que fala sobre a armadura de Deus, oração intercessória. A intercessão faz parte da armadura de uma mulher preparada para as batalhas. Amém? Fico com essa palavra aí de introdução e vamos para o nosso momento. Procurei logo, gente, uma janela que me conectasse com o externo, porque é isso que eu acredito que a Sunamita traz de mais forte. E eu tinha que convidá-la de novo para esse cafezinho, né, gente? Porque esta mulher é cheia de ensinamentos preciosos para a nossa vida. E hoje eu quero falar com você sobre intencionalidade. Intencionalidade. O que vocês acham que é ser intencional? Escrevam aí nos comentários. O que para vocês é ser intencional? Fala para mim. O que você acredita que é ser intencional? Gostei desse nome, Reparadoras de Brecha. Seja bem-vinda! Glória a Deus, que nome é esse, Senhor? Deus abençoe esse trabalho, esse ministério. É com mulheres, minha irmã. Deus abençoe, que nome forte. Reparadoras de Brecha. Cadê, gente? Quem vai escrever aí? O que vocês acham que é ser alguém intencional? Fulano é intencional. Eu fui intencional. Olha, Elisete, eu amo os coléricos, gente. Os coléricos são precisos. É o que é? Eles ensinam muito. Ser, né? Fazer algo com objetivo. Muito bom. Mas quem, gente? Quem vai complementar, ajudar, fazer algo propositadamente para atingir um objetivo? Uau, Marcele! Muito bom. Muito bom. Fazer algo ou ter atitude para, né, atingir um objetivo. Excelente, Núbia. Com propósito, bem... É o quê? É melancólica, fleumática, Valnice? Bem pequenininho e, ó, falou tudo. Falou pouco, mas falou bonito. Coisa de melancólica, de fleumática. Né? A sanguínea não, a sanguínea fala demais. Com propósito. Isso mesmo, meninas. Ser intencional é você planejar, calcular as suas atitudes a fim de alcançar um objetivo já estabelecido. E a gente vê que intencionalidade era algo que não faltava na Sunamita. Lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, nós temos acesso à parte da história dessa mulher tão incrível que ministra nas nossas vidas até hoje. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, tá? Então, se você estiver anotando, ou estiver com a sua Bíblia aí próxima e queira abrir, 2 Reis 4, 8, diz assim: certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ela passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus.
Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com cama, mesa, cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Então, até aqui, tá? Nós lemos do versículo 8 ao versículo 10. Segundo Reis 4, do 8 ao 10. Ô Valnice, você pode escrever para mim aí, minha amiga? Segundo Reis 4, do 8 ao 10. Olha só, a sunamita abriu a janela, como nós vimos na semana passada, se conectou com a vida que estava lá fora. E é tão interessante isso, gente, essa conexão, porque havia um caos dentro dela, né? Um funcionamento comprometido. Então, o aparelho reprodutor dela não funcionava. Não fazia o que ele foi criado para fazer. Então, um caos nesse sentido, de que aquilo que deveria funcionar de determinado jeito não funcionava. Havia um caos interno. Mas, ao se conectar com a vida, ela conseguiu perceber que o mundo seguia, sabe? Isso é muito importante, gente, porque quando não há essa conexão com o que está acontecendo lá fora, a gente acredita que o que está acontecendo dentro de nós é uma realidade generalizada. Por exemplo, se você está com febre, só você está sentindo frio. Se está calor, como aqui no Rio de Janeiro, né? Sempre. Está calor. E eu tô com febre, eu vou ficar deitada, eu vou ficar coberta. Mas as pessoas vão estar com blusa de manga ou sem manga, na maioria das vezes, um tecido bem fininho. Por quê? Porque não tá frio. Só eu estou sentindo frio, porque eu estou doente. Quando há essa conexão, você consegue até enxergar o mal que você carrega. Você observa, peraí, ninguém tá sentindo frio, só eu. Será que eu tô com febre? Não é assim que a gente faz? Agora, se tá todo mundo de casaco, então não é febre, realmente é frio. Essa conexão com a vida faz com que a gente perceba que mesmo que haja um caos interno, do lado de fora tá tudo bem. As coisas estão caminhando. E isso te dá um impulso para que você fique bem também. Para que você alcance, né, esse lugar de tranquilidade, de cura, de saúde. Tudo bem? Tá me acompanhando até aí? Tá dando para entender direitinho? Então, a primeira coisa, ela abriu a janela e se conectou com a vida. Ao se conectar com a vida, ela enxergou Eliseu no movimento profético naquela região. Seja passando por ali, talvez fosse uma rota para um local onde ele ia com costume. Então, ele tinha que passar por Sunem para chegar onde ele pretendia chegar. Por exemplo, eu vou sair lá de Rio Grande. Não vai ter jeito, eu tenho que passar por Pelotas, eu tenho que passar por São Lourenço do Sul, Camaquã. Eu tenho que passar por todos esses lugares, Porto Alegre, para poder chegar no meu destino. Não são cidades onde eu costumo parar, mas eu preciso passar por elas, porque elas fazem parte da minha rota. Talvez Sunem não fosse um local onde Eliseu ia ficar, o seu lugar de destino, mas era um lugar de passagem. E ela percebeu isso, porque isso aconteceu várias vezes. Várias vezes Eliseu passou por ali. E ela ficou observando aquele homem, até chegar à conclusão que ele era um santo homem de Deus. Ela percebeu isso. Ele é um santo homem de Deus. E aí o convida para fazer uma refeição na sua casa, o convida para sempre fazer refeições em sua casa quando ele passasse por Sunem, e o convida para ficar, se hospedar. Ela até constrói para ele um quarto e mobília com uma cama, uma cabeceira e lâmpada, luz. É um candeeiro, para que ele tivesse luz e cadeira. A gente pode esquecer da cadeira, porque mesa sem cadeira não dá, né, gente? Então, nós não somos japoneses. Não dá para sentar no chãozinho, não tem nem mais saúde para isso. Para ficar borboletinha, pezinho de borboleta, não dá mais, né, gente? Até fico 10 minutinhos aqui, né? Uma refeição inteira é uma prova, né? Então, ela mobília tudo ali para receber Eliseu. Isso fala sobre o que, irmãs? Que ela estava sendo intencional
na construção desse relacionamento. Ela quis ter relacionamento com Eliseu e ela organizou a sua vida para que isso acontecesse. Às vezes a gente fica lá sentada dizendo: Senhor, me manda uma amiga. Senhor, eu preciso de uma amiga. Senhor, me apresenta tuas amigas. Mas e a intencionalidade? Você está vendo uma pessoa que é bênção, que é uma ótima mãe, uma ótima esposa, que é uma mulher comprometida com as coisas do reino, que é uma mulher que tem conhecimento da palavra. Então seja intencional e se aproxima dela. Queira estar com ela como Eliseu quis, como a sunamita quis com relação a Eliseu. Ela quis tê-lo por perto. E o que ela fez? Organizou a vida para que isso acontecesse. Irmãs, da mesma forma, nós precisamos ser intencionais no nosso relacionamento com as pessoas. A gente quer que amigo caia do céu, gente. Não funciona assim. A gente precisa buscar, até Deus é intencional na construção de um relacionamento conosco. Lá no Salmo 27, no versículo 8, vai dizer assim: em meu coração ouvi o Senhor me dizer: vem e entra na minha presença. Em meu coração responderei: sim, Senhor, entrarei na tua presença. Deus é intencional. Ele nos busca. Aliás, irmãs, se você for para o retiro do Ministério Satisfeitas, que acontece em setembro, nos dias 26, 27 e 28, na cidade de Piraí, na Dutra, no Rio de Janeiro, você vai me ouvir ministrar sobre isso. É o meu tema do domingo, do fechamento do retiro. O secreto não é a nossa busca. O secreto é a nossa resposta à busca de Deus. O secreto não sou eu buscando Deus. Sou eu respondendo sim ao movimento de Deus me buscar. Porque é Deus quem nos busca. Ele nos busca. Ele nos quer, Ele nos chama e nós dizemos: sim, Senhor, eis-nos aqui. Eu quero também. Eu me movimento na tua direção. Então, irmãs, por que você não tem amigos? Porque ninguém quer ser seu amigo? Ou porque você não tem sido intencional na construção de amizades sólidas? A amizade se rega, se procura. Eu tenho amigas, irmãs, de mais de 20 anos. Mas elas não estão na minha vida só porque nós nos conhecemos há 20 anos. Elas estão na minha vida porque há um movimento de busca da minha parte e da parte delas, né? Eu tenho uma família de amigos, porque nesse caso aí a família toda se tornou amigo. O marido é muito amigo do meu esposo, a esposa é minha amiga, nós somos casal de amigos, né? Somos sempre juntos, fomos padrinhos de casamento um do outro. Nossas filhas têm praticamente as mesmas idades e eles têm 2 meninas e nós também. Nossas filhas são amigas, mas eles têm a vida deles e nós a nossa. E à medida que os filhos vão crescendo, os horários parece que não vão se encaixando, né? Eu estou vivendo um pouco isso agora com a minha filha no ensino médio. São horários diferentes. Antes elas estudavam na mesma escola, no mesmo turno. Então elas iam junto, voltavam juntas. Quando estava em casa, estavam as duas. Hoje não, uma estuda de manhã, a outra estuda de tarde. A minha filha no ensino médio faz estágio de manhã. Então agora, nessa semana aí, ela acorda 5 da manhã, 6 ela já está indo pegar o ônibus, chega em casa 8 horas da noite. Uma coisa que eu nunca vivi isso, de o dia inteiro não ter minha filha em casa. Então a dificuldade no meu núcleo familiar, eu, meu esposo e minhas filhas, a gente tem um horário nós 4, de curtir a companhia dos 4. Imagina estar com outras pessoas. Porque às vezes agora, na nossa realidade, o final de semana tem sido o nosso momento. Eu tenho evitado marcar coisa sábado porque é o dia que nós temos para colocar nossa casa em ordem, para sair, para conversar, para cuidar da gente, para se conectar. E aí vai diminuindo o tempo de você estar com
com outras pessoas. Porque agora tu precisa se esforçar para estar com a tua própria família. Não tem mais esses horários, entendeu? É muito difícil. Mas a gente tem que ter uma percepção em Deus. Quantas vezes, não tem muito tempo, eu falei com meu esposo. Nós chegamos de viagem, passamos umas férias bem longas, né? Quase 2 meses no Rio de Janeiro. E chegamos de viagem, falei com meu esposo, ó, já tem tempo que a gente não tá com ele sentado à mesa, a gente tem que marcar alguma coisa. Porque daqui a pouco a gente se distancia. É porque você quer se distanciar? Não, gente, a vida fez isso. A gente se envolve com os nossos compromissos e daqui a pouco, nossa, quanto tempo que eu não falo com aquela pessoa. Então, nós temos que ser intencionais. Por exemplo, irmãs, eu viajo, né? E quando eu viajo, normalmente eu fico uma semana fora. Até para compensar essa viagem. Porque ela é longa, ela é cara, ela é difícil. Então não faz sentido eu sair do Rio Grande do Sul, passar um dia no Rio de Janeiro e ir embora. Não faz sentido nenhum isso. Então, o ideal é eu abrir mesmo uma agenda. Irmãs, nós temos o nosso compromisso regular. Tem um dia que a equipe do Satisfeitas faz jejum. Tem um dia estabelecido, a gente já caminha assim há quase 10 anos. Há quase 10 anos. Mas se eu estou na casa de alguém, se eu estou viajando, eu vou sentar à mesa e tomar o café com aquela pessoa. Porque eu preciso ser intencional. Pode ser um único momento, a única refeição, um único dia. Infelizmente, caiu no mesmo dia de Satisfeitas. Eu já aviso a equipe, pessoal. Quando eu estou de viagem, esquece, é outra rotina. Até as lives, gente, eu já tenho percebido que é difícil. Porque é uma dinâmica diferente, é uma casa, tem uma estrutura, tem um funcionamento, tem um som. E, sabe, você não conhece qual o cômodo mais silencioso, iluminado. Então é difícil. Intencionalidade. Intencionalidade. Ai, Claudinha, eu te entendo. Minha filha tem 15 anos também. Ela tá fazendo estágio, agora ela tá cursando magistério. E agora, né, já tem que ter contato com a sala de aula desde o 1º ano. Então, assim, eu fico o dia inteiro sem vê-la. É difícil. Eu me sinto Joquebede, colocando Moisés ali na beira do rio. Mas Deus tem cuidado, né? Tem que liberar eles para viverem a vida, o propósito deles mesmo, né? Então, sermos intencionais, irmãs. Isso é muito importante. Eu queria tanto conhecer os Estados Unidos. Meu sonho é ir na Disney. Show? O que você está fazendo para alcançar esse sonho? Já começou a guardar dinheiro? Já começou a aprender um inglês básico para você se comunicar onde é o banheiro, né? Preciso de água, conhecer um cardápio, conhecer um vocabulário típico de um parque de diversão. Que tipo de perguntas você faria num ambiente desse? Ana, que curso que eu vou fazer com alguém assim? Gente, tem um monte de pessoas que dão curso online específico. Nós mesmos já fizemos um curso de inglês, eu e meu esposo, específico para pastores. Se a gente tivesse que traduzir a pregação de alguém, se a gente tivesse que pregar na igreja de alguém, quais são as expressões, as palavras em inglês que eu preciso usar num ambiente desse que eu não usaria num restaurante, que eu não usaria num parque de diversões, numa viagem turística? Intencionalidade. Porque eu não posso esperar um americano chegar no Brasil para eu fazer o curso e traduzir a palavra dele. Intencionalidade. O meu sonho é fazer o curso tal. Para quê? Seja intencional. Seja intencional. O que ela queria? Ela queria o profeta na casa dela. O que ela fez? Construiu o quarto, comprou cama, mandou fazer cadeira, mandou fazer uma cabeceira, né, uma mesinha, mandou colocar um candeeiro. Ela foi intencional. Ela não esperou que o movimento viesse de Eliseu. Amadas, a Bíblia nos chama a intencionalidade em todos os momentos. Em Malaquias, o Velho Testamento termina com esse versículo. É o finalzinho lá do Velho Testamento. Abre aí sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Malaquias 4, 6. Olha só. Ele fará que o coração dos pais
volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, ele virá e castigará a terra com maldição. O que é isso? Intencionalidade. Eu tenho 2 filhas adolescentes. Gente, é completamente diferente quando elas eram crianças, né? Porque quando elas eram crianças, eu era super, ultra, mega, master necessária. Como eu vou ficar sem minha mãe? Mãe. Eu lembro até de um intercâmbio que nós fizemos com uma igreja no Espírito Santo, quando morávamos no Rio, e a minha filha mais nova, ela tinha o quê? Uns 5 anos. Ela não me viu quando terminou a programação. E ela ficou louca assim, atrás de mim. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Queria ir lá na casa que a gente estava para poder achar a mãe dela que tinha sumido. Então, né, eu vivi essa fase. Você como mãe de criança também. O quanto somos necessários. Mas aí chega a adolescência. A desnecessariedade da mãe é evidente. Mãe, ó, vou pro cinema. Que legal, que filme vamos ver? Não, mãe, com as minhas amigas. Ah, tá. Tá bom. Não precisa, mãe. Não, mãe, não precisa. Aí eu digo assim, muito pra elas, né? A mim vocês não querem, né? Mas minhas roupas, minhas maquiagens, minhas coisas vocês querem. Ou é a mãe ou é nada. Entendeu? É diferente. É diferente a maneira de dar bronca. É diferente a maneira de conversar. E se eu quero manter com elas hoje na adolescência a mesma conexão que eu tinha quando criança, sempre fomos próximas, nós 3. Sempre. Né? Sempre fomos próximas. Mas eu comecei a perceber na adolescência um distanciamento natural. E eu tive que ser intencional para que isso não acontecesse. Não vou deixar que esse fio se rompa. A mesma coisa no casamento, irmãs. Quando eu olho para o meu casamento, fases que a gente passa casado, tem época que você sente, sabe? Ai, cadê meu marido? Cadê meu marido? Tem época que há uma desconexão natural. Às vezes você está estudando, você está num projeto pessoal, o seu marido está fazendo outra coisa e vocês não se conectam mais. Tem que ter intencionalidade para se manter junto, para se manter conectado. Gente, a igreja, eu falo tanto isso para minhas filhas. Vai fazer 24 anos que eu sou crente, que eu me converti ao cristianismo. Vai fazer 24 anos em setembro. Eu digo para elas, olha, uma coisa é uma conferência, um culto de festividade. Outra coisa é culto. O dia a dia, a rotina. A igreja tem rotina igual uma casa. Como é que é a casa? Todo dia a mesma coisa. Quem sai para trabalhar vai acordar a tal horário. Quem sai para estudar vai acordar a tal horário vai reunir a mesa para comer ou não. Sabe? O outro chega de tarde, o outro não. É rotina. A igreja tem uma rotina. E aí, se você observar, você é capaz de descrever a liturgia da sua igreja. Quando eu chego, acontece isso no acolhimento, na recepção. Aí, se é uma igreja determinada linha, vai para o joelho. Todo mundo chega, já vai para o joelho, ora. E aí começa o culto. Outras não. É confraternização. Você vai falando ali, daqui a pouco alguém vai lá. Pessoal, vamos pegar, vamos sentar e vamos começar o culto. Aí você senta. Aí tem uma palavra de abertura. Tem 3, 4 louvores. Tem oferta. Um momento de oração. Tem a palavra. O apelo. Os anúncios e tchau. Todo domingo a mesma coisa. Eu tenho que ser intencional. Olha só o que diz a Bíblia no Salmo 122. Eu me alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Eu fui intencional em gerar no meu coração o sentimento certo para que eu estivesse na igreja. Porque, afinal de contas, eu vou fazer esse domingo a mesma coisa que eu fiz no domingo passado. Salvo se eu estiver em alguma escala. Fora isso, é a mesma coisa. Então, eu preciso gerar uma intencionalidade no meu coração para estar na igreja, para congregar.
para trabalhar, para crescer. Tudo tem que ter intencionalidade. Se você vai numa nutricionista, ela vai fazer uma prescrição de uma dieta para você e ela vai te perguntar o que você quer. Eu quero emagrecer. Ou então, quem já tem um acompanhamento nutricional e um acompanhamento de atividade física, a pessoa quando ela começa a fazer uma atividade física, normalmente é para perder peso. E aí é toda uma série para que ela perca peso. Atividades de cardio, né? São várias coisas assim para ela perder peso. E a dieta? Dieta acompanha o objetivo de perder peso. Aí ela perde peso, agora ela quer ganhar massa magra. Agora ela quer enrijecer, ela quer ganhar músculo. Muda a série e muda a alimentação. O que é isso, gente? Intencionalidade. Ela pode comer o mesmo ovo. Ela come o ovinho para emagrecer e agora o ovinho para ganhar músculo. Não é da mesma forma que esse ovo é feito, não é na mesma quantidade, não é com a mesma combinação. É ovo com o que para emagrecer e ovo com o que para ganhar músculo? Intencionalidade. Irmãs, tem um doido aí que fica cantando, deixa a vida me levar, e um monte de maluco canta atrás, vida leva eu. Não dá para viver assim, gente. Não dá para viver assim. Deixar a vida te levar. Você precisa conduzir a sua vida, minha irmã. Tem um livro da Bispa Dice Carvalho, eu nunca li, mas o título dele já acaba comigo. Ouse governar. Ana, eu não tenho capacidade de governo. Irmã, tem. Salmo 8. Tá pegando aí os versículos que eu tô falando para você? Salmo 8, olha só o que diz o Salmo 8, a partir do versículo 4. Quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Aí ele bota uns 2 pontos aqui. 2 pontos aqui, para você saber sobre o que foi dado autoridade ao homem. O homem tem autoridade sobre o quê? Ele vai descrever os rebanhos, o gado, todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Pegou a visão? Deus te fez governadora. Mas você só vai governar a sua vida, as coisas ao redor, se você governar a si própria. Eu preciso ter tempo com Deus. Eu, Ana Paula, eu preciso ter tempo com Deus. Eu já entendi que se eu acordar junto com toda a casa, eu não tenho esse tempo com o Senhor. Então, o que eu faço? Acordo antes. Antes das minhas filhas acordarem. E apesar de que a Yasmin tá deixando essa missão cada vez mais difícil, que agora ela tá acordando 5 horas da manhã para ir pro estágio. Gente, me ajuda. Tá difícil, mãe, mas vamos lá. Ou então eu tô lá. Enquanto ela tá se arrumando, eu tô no meu tempo com Deus. Eu tenho que ser intencional, irmãs. Senão eu passo o dia todo, eu não oro, não leio Bíblia. Porque eu tenho 1000 coisas para fazer. Porque minha vida não é de rede. Eu tenho coisa para fazer, eu trabalho, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho eu. Eu tenho eu. Então eu tenho que ser intencional. Eu quero crescer na fé. Nossa, eu quero ter o conhecimento bíblico que aquela irmã teve. Nunca aconteceu comigo, não aconteceu, irmãs. De eu dormir e acordar de manhã com todo o entendimento da palavra. Não, foi uma busca. Não faltar a escola bíblica dominical, frequentar a EBD desde que eu me converti. Estudo bíblico, não abro mão. Sabe? Leitura da palavra diária. Estudo, mentoria, lives, isso tudo que você faz gera conhecimento da palavra. Intencionalidade. Eu quero ser íntima de Deus. O que eu tenho que fazer? Tem um rapazinho aí, acho que é
Neto, uma coisa assim o nome dele. O que você precisa fazer? Ele vai dizer: entra no quarto e feche a porta. Chegou a hora de você falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Vá para o teu quarto. Intencionalidade. Mas eu não sinto nada, Ana. Não é sobre sentir. É disciplina. Você vai sentir em algum momento. Mas muitas vezes é pela força do hábito. Intencionalidade. Eu quero fazer um monte de coisa, mas se eu não for intencional, aquilo é plano. Nunca é realização. E aí, sabe o que acontece? Nós nos tornamos mulheres frustradas, porque temos bons planos e não executamos. E por que a gente não executa? Porque não tem intencionalidade, não tem planejamento. A gente acha que as coisas vão cair do céu, não é assim. Tudo na vida tem que ter intencionalidade. Irmãs, eu vou dizer uma coisa que eu vivi dentro dos Satisfeitas. Eu conduzo muitas coisas aqui na liderança do ministério assim. Vamos orar, vamos ver o que o Espírito Santo tem. E hoje, até as meninas da equipe, elas falam assim, vamos ver, né? Se o Espírito Santo liberar, se ele sinalizar. Mas muitas vezes, irmãs, eu não fui intencional. Eu fiquei esperando. Vamos ver o que o Espírito Santo vai falar. Se é pra gente fazer nesse sítio ou não. Hoje, por isso que eu quero fazer o Na Mesa com a Ana. Para compartilhar com você isso, para você não perder tempo como eu perdi tantas vezes. Hoje, irmãs, é entender que, pera lá, esse sítio comporta um número de pessoas, é fácil para as pessoas chegarem aqui, como que elas vão fazer para chegar nesse lugar? Ele proporciona lazer, descanso, os quartos são silenciosos, são escurinhos, elas vão se sentir aconchegadas, elas vão dormir com facilidade, o banheiro é espaçoso, tem lugar para elas colocarem a mala? Como é que é a parte do culto lá, a parte da celebração, o espaço? Dá pra gente decorar do jeito que a gente gosta? Tem as estruturas que a gente precisa? Tem, então vamos lá. Vamos lá. Intencionalidade. O Satisfeita já completar 10 anos. 10 anos em novembro. Que será que vai ser ano que vem? Vou esperar para ver o que Deus tem. Tá, mas o que eu pretendo alcançar com esse ministério? Intencionalidade. Irmãs, muita coisa eu demorei muito para fazer, porque eu não fui intencional. Eu tenho livro escrito que nunca foi para editora, que eu não editei, porque eu não fui intencional. Você tá entendendo? Você não precisa errar nas coisas que eu errei, eu tô aqui falando para você. Tem um caminho de intencionalidade. Eu tenho aprendido algo tão interessante com a Carol Prudente de Medeiros, que é uma especialista na gestão do tempo. Até já dei essa mentoria para mulheres, gestão do tempo para mulheres ocupadas. E ela fala assim, todo o que precisa de um quando para acontecer. Por exemplo, eu quero tanto tomar um cafezinho com a Lídia. A Lídia tá aqui, querida demais essa irmã, gente. Preciosa demais, a Lídia Cabral. Do Café com as Amigas. E eu quero tanto me aproximar da Lídia. Lídia, vamos marcar um cafezinho qualquer hora dessa? Vamos sim. Quando que esse café vai sair, gente? Escreva aí, por favor, tô curiosa. Quando que esse café vai sair, gente? Lídia, vamos marcar um cafezinho qualquer hora dessa? Silvia, vamos marcar um cafezinho qualquer hora dessa, amiga? Ei, Adriana, vamos marcar um cafezinho? Claudinha, vamos tomar um chimarrão? Vamos tomar o nosso mate, sentar, bater um papo, conversar sobre a vida? Quando que vai sair isso? Mimos de Suspiros já escreveu aí. Nunca. Mas quem? Fala pra mim, que dia do calendário vai sair esse cafezinho? Escreva aí nos comentários. Vai sair quando? Nunca. Exatamente. Luzeni, nunca.
É isso aí, Marcele. Nunca. Porque para o que acontecer, tem que ter o quando. Eu quero estudar mais. Eu quero melhorar no meu curso. Quando? Qual hora do meu dia eu vou fazer isso? Eu preciso fazer atividade física. Olha, gaste tempo pensando. Eu preciso fazer atividade física. Quando? Ó, esse horário é ruim. Esse horário eu não tô mais com o pique. Quando? Quando? Se não tiver quando, o que nunca vai acontecer. Ele será um plano. Por exemplo, irmãs, eu sempre pensei assim, né? Sempre nas minhas viagens. Levar uma lembrancinha, um mimo, um carinho para a pessoa que está me recebendo na casa dela. Ou para a irmã que me convidou para ministrar naquela igreja. Quantas vezes isso aconteceu? Poucas. Porque eu não me organizei. Eu não fui intencional. Mas eu estou corrigindo isso na minha vida. Então, por que eu não conseguia? Porque eu queria ver na véspera. Eu queria ver 2 dias antes. Não dava tempo. Porque na véspera, 2 dias antes, a minha prioridade está o quê? Deixar a comida pronta para minha família. Adiantar o máximo que eu posso de carne, de mistura, para o meu marido, que na praia dele não é cozinhar. Ele me ajuda em tudo mais na casa, mas cozinhar ele não gosta. Nem sabe. Então eu procuro deixar tudo pronto, adiantado. Ó, aqui, ó, coisa sobre coisa, já cozinhei. E você só coloca na airfryer para poder pegar uma crocância. Aqui já está adiantado, você só bota o creme de leite, o molho está pronto, bota o creme de leite, estrogonofe. Né? Então eu procuro deixar tudo pronto para eles durante a semana, ou tudo bem adiantado. 1, 2 dias antes, essa é a minha prioridade, eu não estou fazendo outra coisa. Então eu não vou produzir nada para ninguém porque eu não tenho tempo. Intencionalidade. Quando falta intencionalidade, a gente tem que lidar com frequência com a frustração. Então hoje, em abril eu vou ter a viagem. Em março eu já estou produzindo o que eu quero. Né? Setembro vai ter o retiro, tem que levar vários produtos de papelaria para vender na loja. Março eu já comecei a produzir essas coisas. Porque eu sei que quando chegar perto do retiro, é só retiro. São demandas infindáveis. É coisa que eu tô no avião resolvendo, tá, gente? Vai. É aprovado, liberado. Só Jesus. Não tem tempo. Então tem que começar não sei quantos meses antes. Amadas, intencionalidade. Você tá entendendo isso que eu tô falando? Se você não conduzir a sua vida com disciplina, com intencionalidade, não vai viver romance no casamento, não vai ter proximidade com seus filhos, não vai construir amizades sólidas, tem que ter intencionalidade. Tô indo ao centro, eu que moro longe do centro. A maioria das minhas amigas em Rio Grande moram ali no entorno do centro da cidade, mas eu moro num bairro mais afastado. Médico, banco, coisas assim, é tudo na cidade. Eu tenho que ir para lá resolver. Então, quando eu vou, já falo com meu esposo, eu tenho uma consulta médica de manhã, eu vou chegar em casa de tarde. Por quê? Intencionalidade. Vou almoçar com uma amiga. Eu vou lá na loja da amiga. Eu vou conversar com ela. Eu vou passar no trabalho dela. Intencionalidade. Eu tô passando aqui pertinho, eu não vou lá? Vou. Oi, amiga, como é que você tá? E aí eu fico, a gente conversa, a gente cria conexão. Tem uma amiga da minha igreja, a Aline. Amadas, acho que todas as mulheres da igreja sentaram na mesa dela. Se não, vai chegar esse dia. Porque ela marca café com todo mundo. Vira e mexe, eu escuto alguém falar, vou tomar um café na Aline. A Aline me chamou para tomar um café. Eu já sei que é intencionalidade. Ela quer conversar, ela quer se conectar, ela quer aconselhar essas mulheres. E ela chama para casa dela. Intencionalidade.
E assim, irmãs, ela agrega pessoas. Aí você escuta às vezes, né? Não é o caso, eu tô dando um exemplo. Eu, hein? As mulheres só gostam de conversar com a Aline. Toda hora uma mulher fala o nome da Aline. Tu levou quem pra tua mesa, amada? Chega a me dar um nervoso aqui. Investiu em quem? Investiu em quem? Ela faz bolachinhas, bem casado, né? Trabalha com os biscoitos Ágape. Domingo ela me deu uma sacolinha Kraft. Ana, pra ti. Que isso, amiga? É um mimo, amiga. Quando eu cheguei em casa, irmãs, eu abri, tinha uma caixinha cheia de bem casado dos céus e umas bolachinhas em formato de coração. E olha, sabe quando a Aline aprendeu a fazer isso? Na nossa conferência de mulheres em novembro do ano passado. Que nós demos na recepção esses biscoitinhos em formato de coração para elas com uma tagzinha. Abra seu coração, deixa Deus falar com você. E ela se voluntariou para ajudar a Karina, que era a dona da receita, a produzir os biscoitos. Produzindo os biscoitos, ela teve uma ideia. Eu não estou trabalhando, quero ajudar em casa, vou fazer biscoito para vender. E ela começou a vender os biscoitos, olha só. Não satisfeita, Karina, dessa? Ela presenteia. E lá tinha o bem casado, os biscoitinhos de coração e um bilhete. Porque no domingo anterior, ela me viu chorando na igreja. E ela escreveu um bilhete: Ana, vai ficar tudo bem. Deus está no controle, amiga, eu estou orando por você. Intencionalidade. Sabe como isso começou? Há mais ou menos 1 ano atrás. Quando eu fiz um caderno para ela. Eu trabalho com papelaria personalizada, né? Eu fiz um caderno para ela personalizado. E na primeira capa daquele caderno eu escrevi, fiz uma dedicatória e falei: Aline, você é uma bênção, uma mulher de Deus, uma mulher acolhedora. Eu tenho visto você, a maneira como você se relaciona com as mulheres da igreja. Eu quero ser sua amiga. Eu quero ser sua amiga. Eu quero me aproximar de você. Eu dei o primeiro passo. E ela respondeu positivamente. E agora a gente cuida para que isso não se distancie. Você está entendendo? Intencionalidade. Eu sei quem quer andar comigo. Eu vejo. E quem só fala que quer. Intencionalidade. É assim que as coisas acontecem na vida, irmãs. Se você não for intencional, se você não tiver um movimento na direção do que você quer, não vai acontecer. Porque o universo está conspirando contra a gente? Não. Porque nós não estamos caminhando na direção daquilo que a gente quer. Então você quer ter amigas? Se movimente nessa direção. Você quer um casamento saudável? Se movimente nessa direção. Você quer um corpo saudável? Seja intencional. Você quer andar sempre bonita? Seja intencional. Você quer se aproximar do coração dos seus filhos? Seja intencional. Você quer crescer na igreja? Você quer crescer ministerialmente? Eu sempre conto meu testemunho, irmãs. Para muitas coisas eu fui chamada. Mas para muitas outras eu me ofereci. Muitas. Quantas vezes eu procurei pastor de igreja e falei: irmão, eu tenho um estudo pronto. No MPV, então, a maioria dos estudos que eu dei no CEP, quinta-feira, eu procurei o pastor Elias. Olha, eu tenho um estudo sobre Neemias. Tem tudo a ver com o que a igreja está vivendo. A hora que o irmão precisar, eu estou à disposição. Tá, começa quinta-feira que vem. Tá bom. E aí você fala, você traz aquela palavra, e aí oportunidades vão surgindo. O Na Mesa com a Ana, que eu vou fazer hoje aqui em Angra. Irmãs, eu não tive muito apoio quando eu trouxe essa ideia. As pessoas viram tanta dificuldade de fazer. E eu comecei a ver, meu Deus, onde eu vou fazer isso? Porque eu sabia que o Espírito Santo estava me chamando para fazer isso. Estava me comissionando, dizendo: você precisa compartilhar com as mulheres o que você aprendeu. Eu quero reduzir o tempo delas. Eu quero que elas avancem mais rápido que você. Então tu vai dar o caminho das pedras, para que elas não errem onde você errou. Eu sabia que eu tinha que fazer isso.
E não tive muito suporte. Mas eu queria fazer. Falei, vou ter que ser cara de pau, gente. E assim, ó, quem convive comigo sabe como eu sou. Sabe como eu sou. E sabe que foi um salto pra mim enorme fazer isso. Então, eu coloquei lá no grupo do devocional. Irmãs, eu tenho um projeto. Eu acredito nele. O projeto é esse, mas eu não tenho um local para fazer. Eu preciso de uma igreja, eu preciso de um terraço, eu preciso de uma casa grande, eu preciso do salão de festa do condomínio que você mora. Eu preciso de ajuda. Irmãs, no mesmo dia, eu fechei os 3 lugares. Um ficou no impasse porque o que eu tinha imaginado não deu. Minha amiga Elisete estava ali com uma função de obra em casa, trabalhando, e eu tinha imaginado fazer na casa dela. Eu falei, não vai poder ser na casa da Elisete, o que eu vou fazer? Eu não conheço muita coisa de Juiz de Fora. Como é que eu vou fazer, Senhor? E Deus soprou o nome da Dani. Dani, já liguei. Dani, preciso de ajuda. Amiga, tu pode me ajudar? Amiga, claro! De um dia para o outro, a Dani conseguiu um local, um buffet, e a gente vai fazer lá sexta-feira. Intencionalidade. E aí, irmãs, o café de hoje, de quinta-feira no Rio, de sexta-feira em Juiz de Fora, vai ser tudo que eu idealizei? Provavelmente não. Porque são os primeiros. Mas saiu do papel. Saiu do papel. Foi porque eu fui intencional. Porque eu pedi ajuda. Porque eu disse, gente, se não puder, eu vou reunir na sala de alguém, com 5, 6 mulheres, mas eu não vou deixar de fazer o que o Espírito Santo está mandando eu fazer. Porque eu vivi essa experiência quando Satisfeitas fundou. 1 ano, irmãs, 1 ano, eu demorei 1 ano. 1 ano para dar alguns passos. Nunca mais. Escute bem o que eu vou dizer para você. Olha aqui, ó, fixa o teu olhar aqui nessa tela. Quando Deus me deu Satisfeitas, Ele me deu debaixo de uma palavra. E eu demorei 1 ano para conseguir viver aquilo. Mas nunca mais, nesses 10 anos que o Satisfeitas tem, eu levei 1 ano para fazer nada. Foi uma vez só. Uma vez só, porque eu tomei vergonha. Eu aprendi. Eu não posso demorar 1 ano para fazer uma coisa que eu posso fazer em 1 dia. 1 ano. Você tá entendendo? Eu tô aqui me expondo, sendo vulnerável para dizer para você, eu perdi coisas. Eu deixei de viver coisas. Eu deixei de voltar para minha casa com um sentimento, sabe, de fiz o que eu queria muito fazer. Muitas vezes eu fui, eu queria ter feito isso, não fiz, porque eu não fui intencional. Mas hoje eu não estou vivendo mais assim. Eu não estou mais vivendo assim. Porque nós precisamos aprender. Nós precisamos ser como sábio que diz em Provérbios, que uma repreensão para ele tem mais peso do que 100 chicotadas nas costas do tolo. Eu disse, eu não quero mais ficar com minha unha de qualquer jeito, meu cabelo de qualquer jeito. Todo dia é sábado para mim agora. Todo dia é sábado. Todo dia é dia de sair. Eu tô sempre ajeitando meu cabelo, né? Não vou esperar sábado coisa nenhuma. Hoje é terça-feira, se eu lavar hoje eu seco, hoje eu modelo e pronto. Eu já vi que a unha comum não dá pra mim, não dá pra mim. A minha realidade, pro meu tempo, é a de gel. É a de gel, banho de gel, não sei o que do gel lá. Que fica as 3 semanas. Não dá pra ficar, né? Falei com a manicure, não dá pra ficar 1 mês não. A minha unha não fica 1 mês não. Ela fica 3 semanas. Começou a quebrar, eu ficava assim, sabe, irmãs? Começou a quebrar, não, é só semana que vem. Aí terminava de quebrar tudo, não. Começou a quebrar, amiga, arruma um horário pra mim, começou a quebrar. Intencionalidade. E agora eu me olho no espelho e gosto dessa mulher, que é intencional no autocuidado. Não foi sempre assim. Eu quero ministrar isso na sua vida. Você pode ser saudável, você pode estar sempre bonita. Você pode estar sempre bem vestida, você pode estar sempre pronta.
Você pode fazer atividade física, você pode fazer a faculdade que você quer, você pode crescer no seu ministério, você pode tirar da gaveta os planos que Deus te deu, desde que você aplique intencionalidade. E a minha oração por você nessa hora é: desperta tu que dormes, porque quando você despertar, Cristo vai resplandecer a luz dele sobre ti. Levanta dessa cama de sonolência, dessa procrastinação, dessa vida sem objetivo, sem intencionalidade. Levanta desse lugar de ser coadjuvante da tua própria vida e assuma o posto de protagonista. Decifre o que você quer. Busque a orientação do Espírito Santo como a mãe de Sansão, o pai de Sansão fizeram, que virá, pois, a ser esse menino. Como nós podemos educá-lo para cumprir o teu propósito, Senhor? Intencionalidade, desperta, desperta, desperta. Que quando você despertar, Cristo vai te iluminar. O que é escuro, confuso, você não enxerga, você não vê, ele vai fazer resplandecer sobre ti. Em nome de Jesus. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para você, tá? Eu quero te fazer um convite muito especial. Aguenta aí. Vou pegar o convite para você. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu não fui intencional, agora eu tô tendo que deixar você sozinha aí na live. Pronto. Ó. Hoje nós vamos ter essa edição do Na Mesa com a Ana, aqui em Angra, aqui nessa casa onde eu estou, no terraço. Estou muito feliz. Se você é uma das 30 e poucas mulheres inscritas, porque o Na Mesa com a Ana tem um número reduzido de mulheres, tá? Até 30, foi o que eu projetei fazer. Eu estou te esperando, com o coração aberto e desejoso de ministrar a palavra para você, tá bom? Então vem estar conosco aqui. Nós temos ainda vaga para Na Mesa com a Ana no Rio de Janeiro, que vai ser em Uaíba, ali perto de Campo Grande, local super fácil acesso, gente. Então ainda temos vaga para quinta-feira, dia 10, em Uaíba, Campo Grande, Rio de Janeiro. Dia 11, lá em Juiz de Fora, tá? Então, eu acho que ainda tem pouquinhas vagas ali para Juiz de Fora também. Tinha que ter confirmado com a minha irmã, Carol, que tá fazendo as inscrições, antes de passar aqui para vocês. Mas são locais que a gente vai estar junto, tá? Hoje é aqui no Verome, né? Em Angra dos Reis. Quinta-feira, dia 10, é na Igreja Batista União, em Uaíba. E dia 11, em Juiz de Fora, num buffet, ali no bairro Bandeirantes, tá? Então, santa expectativa. Dia 9, amanhã, quarta-feira, não é nenhum projeto do Satisfeitas. Eu fui convidada para ministrar num culto de mulheres da Igreja Batista Alvorada, no Conjunto João 23, em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Então, nós vamos falar sobre cura, é o tema. Se você tiver disponibilidade, vai ser um prazer estar com você ali em Santa Cruz, tá? A partir das 19 horas. E sábado e domingo eu vou estar ministrando no Congresso de Família da Igreja Cristã Projeto Ágape e CPA, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu estou ministrando no sábado à noite e no domingo de manhã com o tema Herança ou Legado? Forte. E eu quero deixar aqui para você um convite para estar conosco no nosso retiro, gente. Nós já iniciamos a segunda leitura do livro, nos preparando. Ai, Lídia, vem, quero te dar um abraço, minha querida. Nos preparando para ministrar na vida de vocês. A gente já leu o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. E agora o livro A Grande Casa de Deus, de Max Lucado. A nossa equipe está estudando junta, para se preparar para você. Tá tudo sendo feito com tanto carinho, tanto amor, cada arte, cada aprovação
de mimos que vocês ganham, vai enchendo meu coração de alegria. Eu fico imaginando, ai, quando elas ganharem isso, ai, quando elas verem isso, quando elas experimentarem isso. Tudo feito com tanto carinho. Ainda temos vagas para o nosso 8º retiro de mulheres satisfeitas nos dias 26, 27 e 28 de setembro. E save the date. Salve essa data, tá? Vai ser no Rio de Janeiro. Ainda não temos um local definido, mas é no Rio de Janeiro. Eu tenho aqui o convite em mãos, tá? Eu quero mostrar para você. Esse é o nosso convite. Save the date. Salve essa data. 22 de novembro de 2025. O que vai acontecer no dia 22 de novembro? A comemoração do nosso aniversário de 10 anos. Uma grande celebração e eu quero te convidar para estar conosco nesse dia. Será no Rio de Janeiro, mas ainda não temos local definido. Estamos orando, pesquisando, sendo intencionais na escolha desse lugar, mas eu quero muito te convidar. Não tem limite de pessoas, a gente está procurando um local que a gente possa receber muitas e muitas mulheres. Vai ser um dia maravilhoso. O tema do nosso aniversário é Meu Jardim Secreto, porque eu tive uma visão de um jardim e uma borboleta presa nesse jardim, e eu colocava essa borboleta em liberdade. Então tudo isso vocês vão ouvir lá no dia 22. Vai ter um lançamento de algo muito especial. Gente, eu tô muito feliz. Nosso aniversário de 10 anos. Eu creio também que vai ser o fechamento de um ciclo tão lindo para a gente viver as coisas novas que o Senhor tem para nós para a próxima década. Então, já se organize para estar conosco, tá? Vai ser num formato que nós fazíamos antigamente o dia inteiro. Normalmente, né, só tinha o custo com o almoço, seu transporte pessoal até o local e o almoço que é vendido ali. Mas a programação em si ela é aberta para que você possa estar. Então vai começar de manhã até de tarde, um dia inteiro, fechando ali com a nossa festa, a nossa comemoração de 10 anos do Ministério Satisfeitos. Eu quero te convidar para entrar conosco no nosso jardim, no nosso borboletário, tá? E se você é de outro local, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de outro estado, gente, vai ser ali no feriadão, né? Vai ser no feriado prolongado, dia 20, que é quinta-feira, dia 21 é sexta, 22, sábado, então é um feriado prolongado. Venha com a sua família, se organize, tire esses dias de férias. O Rio de Janeiro é uma cidade linda para você passear, para você conhecer, tá? Não fique com medo de vir para o Rio de Janeiro, não tenha medo, não tenha medo. Com orientação, com instrução, você desfruta de lugares maravilhosos com segurança. Rio de Janeiro, gente, não é um faroeste não, tá? Fique tranquila, eu vivi mais de 30 anos no Rio. O sufoco que eu passei foi trânsito. Mas eu já falei, nunca fui assaltada. Isso, infelizmente, acontece, mas, venha, tá? Se você não é do Rio, aproveite que é um feriado prolongado e venha. O que eu mais conheço no Rio de Janeiro é gente. Você não vai ficar largada se você não tiver condições de estar num hotel, numa pousada. Fale comigo, eu te coloco na casa de amigos, parentes. Você vai ser acolhida, você vai ser acolhida. E nós estamos também pensando num local que dê essa estrutura para quem mora longe, né? Precisar dormir, pernoitar, para no dia seguinte pegar um avião, um ônibus na rodoviária. A gente está se organizando para isso também, tá? Para ser um local que ofereça essa possibilidade para quem não é da cidade do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro. Monte a sua caravana, vem com suas amigas, vem para o nosso jardim. Entra com a gente nesse ambiente de jardim secreto e vamos viver juntas a celebração dessa data tão marcante que é os primeiros 10 anos do Ministério Satisfeitas. Eu quero te convidar para estar conosco nessa data, tá? Então é isso. Quinta-feira tem live de oração com a Neide Cassiano, Mães que Oram. Certamente ela já está na santa expectativa para dividir a palavra com você. Tenha uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Você que é de Angra, eu tô te esperando aqui no Verão, aqui nesse lugar. Já orando, abençoando esse lugar para tudo que a gente vai viver mais tarde na mesa com a Ana, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe. Até terça-feira que vem para a Live Café com Jesus.
Até mais tarde, na mesa com a Ana. Até amanhã, no culto de Santa Cruz. Até as próximas mesas dessa semana, live com a Neide, enfim. Quando a gente se encontrar de novo. Até lá, tá? Beijo carinhoso para vocês.